Eu sempre gostei muito daquela frase que diz: tudo aquilo que você quer muito é porque no fundo já é seu. Só que sempre que eu pensava nessa frase, eu ainda a via como algo futuro. Eu pensava, essa frase é uma confirmação de que eu vou viver aquele meu maior sonho, mas em um dia, no futuro. E isso me distanciava muito de poder perceber e poder identificar que eu já estava vivendo o meu maior sonho todos os dias no presente. E esse vídeo é exatamente para te mostrar isso, que aquilo que você mais quer na sua vida, a única coisa que está te distanciando de viver e concretizar aquilo que você mais quer na sua vida é simplesmente o seu estado de consciência. Porque assim como eu tenho certeza absoluta que você tem algo no seu coração que você não faz ideia de como é que você vai fazer isso, que você não faz ideia nem como você vai começar, como isso vai se desenrolar na sua vida, mas que é quase impossível você pensar que aquilo é tão forte dentro do seu coração que você não vai viver isso nessa vida ainda. E eu quero te dizer que, de fato, isso está no seu coração por um motivo, e Deus nunca nos dá um sonho sem nos dar os recursos para concretizá-lo. Só que eu quero te trazer aqui um outro ponto. Deus já fez a parte mais difícil, que era escolher a dedo a pessoa que iria carregar esse sonho, porque esse sonho não é à toa, ele foi escolhido a dedo. E ele te deu, e ele te confiou esse sonho. Só que o tempo que esse sonho irá levar para se concretizar e se materializar na sua vida só depende de você. Sabe aquela frase famosa? Tudo acontece no tempo de Deus? Ela é muito verdadeira. Mas eu quero que você observe essa frase por um outro ângulo. Tudo acontece no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo perfeito em que nós estamos verdadeiramente preparados para receber algo sem nos perder nele. Ou seja, quanto mais preparado você está, e aqui eu não digo de preparo físico, eu digo de preparo espiritual, preparo de consciência, mais rápido esse sonho irá se concretizar na sua vida. Porque mais preparado você está para não se perder diante desse sonho. Então, veja bem, o tempo que vai levar para esse sonho chegar na sua vida é no tempo de Deus. Perfeito. Porque o tempo de Deus é quando você está preparado. Então, quanto mais preparado você está, quanto mais consciente você está, mais rápido isso irá se concretizar. E eu vou te dar aqui o exemplo de Moisés. Moisés sabia que ele era o escolhido para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E o povo hebreu sabia que ele era o escolhido também. Só que eles passaram 40 anos no deserto. De uma viagem que era para durar semanas. E por que isso aconteceu? Porque o tempo de Deus não é um tempo medido em meses, em dias, em tempo do nosso relógio, não é esse tempo limitado que a gente observa no nosso mundo. O tempo de Deus é o tempo de maturidade da consciência, da sua maturidade espiritual. Só chega para você aquilo quando você está pronto o suficiente para receber. Porque se chega antes, você vai se destruir e provavelmente você já viveu algo desse tipo na sua vida. Você já vivenciou uma experiência que antes você queria muito, você orava e você pedia, implorava para Deus te dar e ele não te deu. E depois de muito tempo você conquistou aquela coisa e você percebeu, cara, se Deus tivesse me dado isso aqui naquela época, eu tinha me destruído. Porque Deus faz as coisas no tempo certo. E o tempo certo é o nosso preparo. E esse preparo é o preparo da consciência. Quando Moisés libertou o povo do Egito, o povo hebreu havia passado 400 anos de escravidão no Egito. E quando eles foram libertados, eles sentiam falta da escravidão. Isso é engraçado, né? Porque nós pensamos, como pode um povo que foi escravizado por tanto tempo, quando eles estão caminhando para a liberdade, eles sentem falta da escravidão? Porque, não sei se você conhece, mas eles levaram 40 anos no deserto, né, Moisés e o povo hebreu que estava libertado do Egito, porque o povo estava em constante dúvida, eles estavam sempre se perguntando, se questionando, eles não estavam confiando de fato. Eles ficavam o tempo inteiro questionando se aquilo era realmente certo, se eles estavam indo para o caminho certo, e eles sentiam falta do Egito, apesar de terem sido escravizados por 400 anos lá. E por que isso acontece? Porque pensa só, um povo que foi escravizado por 400 anos, imagina o quantas crenças eles tinham, quantas traumas eles tinham. Quando eles foram libertados fisicamente, mas espiritualmente eles continuaram presos, porque eles ainda viviam dentro das próprias prisões mentais que eles criaram, que eles viveram, que eles enraizaram. E isso me lembra muito uma passagem que eu vou ler aqui para você, que está em Lucas 4, 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vistas aos cegos.
para libertar aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Veja bem, quando ele diz aqui, me ungiu para pregar boas novas aos pobres, não é só pobres financeiramente, não é só pobre de dinheiro, de conta, de saldo bancário, é pobres de espírito, pessoas que estão perdidas nas suas vidas, estão sem sentido na vida, não sabem o que estão fazendo, estão literalmente perdidas espiritualmente. Então, ele veio para trazer essas boas novas aos pobres, pobres de espírito. Me enviou para proclamar liberdade aos presos. Não é só presos de cadeia, de prisão, é prisão mental e espiritual. Assim como o povo hebreu foi libertado do Egito, mas eles continuaram presos mentalmente, nas suas próprias crenças, nos seus próprios traumas, nas suas próprias incertezas, inseguranças, nos seus próprios medos. E aqui cabe também muito a nossa vida. Ele veio libertar aos presos. Presos, muitas vezes na nossa vida, é o quê? Presos em vícios, presos em constante dúvidas, incertezas, em ciclos repetidos que a gente não sai. Então ele vem nos libertar dessas prisões, prisões mentais principalmente, espirituais, e recuperação da vista aos cegos. E aqui não é só cegos de visão, mas é para aqueles cegos que não conseguem ver a verdade, a verdadeira verdade diante deles, que continuam cobertos de mentiras e o tempo inteiro construindo narrativas mentirosas para que a vida continue confortável, por mais que esteja ruim, continue confortável, porque eles se recusam a ver a verdade diante deles. E para libertar aos oprimidos. Aos oprimidos, não só oprimidos do sistema, mas oprimidos de si mesmos. Então, a ansiedade, a depressão, todas aquelas doenças que nosso corpo mesmo causou, doenças autoimunes que nós mesmos causamos. Então, libertar dessa opressão interna, dessa opressão que nós mesmos nos causamos, entende? E veja só, eu quero trazer aqui que você reconheça que isso acontece muito com a sua vida também. Muitas vezes a gente pede para que Deus mude a nossa vida, nos liberte, tire a gente dessa situação, só que quando ele nos pede para dar um passo no escuro, a gente tem medo, a gente hesita. E o que acontece? Por mais que a gente esteja em uma situação extremamente desconfortável, essa situação é familiar, ela é cômoda, porque você já está acostumado a reclamar do governo, você já está acostumado a ter as mesmas conversas com aqueles seus amigos, você já está acostumado a ter as mesmas conversas com a sua vizinhança, a fazer as mesmas coisas todos os dias, a estar em constante reclamação e vivendo a mesma vida todos os dias. E por mais que esteja muito ruim, por mais que você esteja insatisfeito, dói muito mais dar um tiro no escuro do que continuar onde você já conhece, onde já é familiar e você sabe que todos os dias vai ser igual, um dia após o outro. E aqui a gente percebe que a gente não é diferente do povo hebreu. O povo hebreu foi libertado da escravidão, mas eles eram ainda escravos de si mesmos. Eles ainda eram escravos espiritualmente. E a gente faz exatamente isso. A gente já viu tudo que Jesus fez. A gente tem a Bíblia, a gente tem todos os ensinamentos dele, mas a gente continua se recusando a entender o que ele quer para nós. A gente continua se recusando a nos libertar das nossas próprias prisões, das nossas próprias crenças que nós criamos. E a gente tem mais medo de dar um passo com Deus do que continuar na vida desconfortável que nós estamos e extremamente insatisfeitos por toda a nossa vida. E aqui me lembra muito a história de Abraão. Deus disse para Abraão: saia da sua terra, saia de perto da tua família e vá para a terra onde eu vou te levar. Abraão não tinha um mapa. Deus não disse para Abraão: siga esse caminho aqui, depois você vai virar à direita, aí lá na frente vai ter uma mula, aí você vai olhar para a mula e você vai ver um... Ele não disse, ele não mostrou o caminho. Ele só disse: saia da tua terra, saia de perto da tua família e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Ele não teve nenhum caminho, não teve um Waze guiando ele. Era só ele e Deus. E Abraão, para receber o segundo passo, ele teve que dar o primeiro. Porque Deus não dá o segundo passo antes de você dar o primeiro. Caminhar com Deus é como se você estivesse andando, dirigindo na neblina. Já dirigiu na neblina? Você só consegue ver 2 metros da tua frente. Você não consegue ver adiante. Porque caminhar com Deus é isso, é constante fé. Você não sabe se aquilo vai dar certo. Você não tem certeza, você não tem nenhuma garantia. Pode ser a maior fria da tua vida. Pode ser o maior sucesso da tua vida, mas você vai ter que confiar. Você vai ter que dar o passo, porque Deus não vai te dar o próximo passo se você não der primeiro o primeiro passo. E nesse processo, onde você sai do desconforto que você estava cômodo, né, da sua vida, e dá esse passo no escuro, você não vai ter nenhum tipo de apoio, porque vai ser uma loucura vista para os outros. Porque eles vão pensar: o que essa pessoa está fazendo? Ela tinha uma vida boa aqui, ela tinha uma vida estável, e ela quer mudar tudo isso para um tiro no escuro? Porque Deus é assim. Mas você vai ter que se agarrar
ao que Deus está te mostrando. Você vai ter que se agarrar ao passo a passo que ele vai te mostrar. E não, em nenhum momento, procurar validar que outras pessoas entendam o que você está fazendo, porque elas nunca vão entender. Porque se Abraão tivesse perguntado para a família dele o que eles achavam dele sair em busca de uma terra, as pessoas vão falar, ele tá louco, como assim? Você tá aqui com tua família, teus filhos, tá todo mundo bem aqui? Mas não, ele saiu, ele teve essa confiança em Deus e essa obediência em Deus. E foi aonde Deus mostrou para ele. Se você quer ter as mesmas conquistas que Abraão teve, você tem que ter a mesma obediência que Abraão teve. Você deve andar passo a passo com Deus. E aqui eu te digo, esses passos não vão ser confortáveis e esses passos não vão ser compreendidos por todos, e inclusive eles não vão ser compreendidos por quase ninguém. Mas é aquela velha frase, né? Quando você começa algo diferente, você é visto como louco, mas depois que dá certo, você é sempre visto como gênio. Então se agarre simplesmente ao que Deus está te mostrando. E como você sabe que é Deus? Porque o que é de Deus sempre te traz paz. Isso é unânime. Todo mundo diz isso, porque é uma verdade absoluta. O que é de Deus sempre te traz paz. E eu quero trazer aqui agora um exercício para você fazer, tá? Que é um exercício que eu faço todas as noites. Sempre que vou dormir eu faço esse exercício, que é sobre você perceber que você já tem tudo aquilo que você quer. Porque veja só, é muito fácil você identificar: eu já tenho tudo que eu quero, eu já sou tudo que eu gostaria de ser, o meu futuro é agora. É muito fácil ter a consciência de perceber que tudo aquilo que você sempre buscou sempre esteve diante dos seus olhos. É fácil perceber. O que é difícil é manter essa consciência nos seus dias, nos seus meses, nos seus anos e na sua vida inteira. Mas é exatamente essa constância da consciência que vai fazer com que você construa algo, que vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida de forma que elas têm que acontecer. Porque o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que o que está te distanciando de viver o que você gostaria é o seu estado de consciência. E todas as vezes que você percebe e identifica que tudo aquilo que você sempre quis nunca esteve fora e sempre dentro de você e sempre a todo momento da tua vida, você vai começar a estar mais preparado para receber grandes coisas, porque você vai perceber, aquilo nunca foi externo, aquilo sempre foi interno. Então esse exercício vai te ajudar a exatamente isso, para você sempre, todos os dias fazer um checklist e perceber, cara, olha só, sempre teve diante dos meus olhos, eu só não conseguia ver. Eu vou falar o meu checklist para vocês, tá? Porque, bom, bastante gente já viu os meus sonhos, né, que era palestrar, então não vejo problema de falar aqui, né, todo mundo já sabe. Um dos meus checklists é ajudar pessoas. Então eu coloquei que sempre que eu der um conselho, ouvir uma pessoa com atenção, gravar um vídeo, responder alguém no direct, lavar uma louça, falar uma palavra bonita, eu faço um check. Porque eu já estou ajudando uma pessoa. O que muda é a escala. E como eu escalaria isso de uma forma maior? Um curso, uma palestra, livros. Mas entende? A intenção é a mesma, é ajudar. Então todas as noites eu faço esse check. E isso me mostra todos os dias que eu já estou vivendo tudo aquilo que eu mais desejaria viver. O outro é a proteger e ajudar os animais. E teve um vídeo que eu dei um exemplo de dar uma ração para um cachorro. Mas não é todos os dias que eu dou ração para cachorro. Não é todos os dias que eu saio da minha casa. Tem dias que eu fico na minha casa o dia inteiro. Então, eu coloquei em coisas muito simples. O seu checklist, ele tem que ser coisas extremamente simples para que você consiga todos os dias marcar um check. Porque se você colocar coisas complexas, você vai continuar vendo aquilo como falta, você vai continuar vendo aquilo como um distanciamento. Então, se eu colocar dar ração para cachorro, eu vou falar, cara, falhei a semana inteira, porque a semana inteira eu não vi cachorro, não dei ração para cachorro. Mas não, ajudar os animais, eu posso colocar dar uma ração para um cachorro. Se eu vejo um cachorro na rua, cara, eu já boto um check, porque o cachorro tá na minha linha aqui energética. Então, para mim, já tá abundância aqui de cachorro. Se eu oro para um cachorro, eu coloco um check. Isso é uma coisa que você pode fazer todas as noites. Você pode simplesmente orar para os cachorros, pedir a Deus que ele abençoe os animais. Isso já faz um check. É a mesma intensidade, só muda a escala. A mesma intenção, quero dizer. Outra coisa no meu é ter paz, porque depois que você conhece a paz de Deus, você não quer abrir mão dela. Então, para ter paz, o que eu coloquei? Sempre que eu leio a Bíblia, sempre que eu falo com Deus, sempre que eu observo a natureza com presença, eu coloco que eu tenho paz. Sempre que eu ouço uma música boa, sempre que eu agradeço por algo, eu faço um check na paz. Porque paz é um estado de espírito. Nada está te impedindo de ter paz. Você pode ter paz exatamente agora. Assim como felicidade. Esse negócio de o meu sonho é ser feliz, felicidade é um estado de espírito. Você pode muito bem ver um vídeo agora engraçado e você tá feliz. Pronto, acabou. Só que para você manter esse estado de espírito, você precisa ter uma consciência de conseguir observar isso em pequenas coisas.
Porque se você esperar ter paz só quando vem aquela conta no Pix, se você esperar ter paz só quando alguém te dá um grande presente, só quando alguém te dá uma notícia muito boa, se você esperar ter felicidade quando alguém, sei lá, te dá um presente muito bom, cara, vai ser muito difícil você ser feliz. Então você tem que aprender a verificar essas coisas em pontos muito pequenos da sua vida. E um outro meu aqui que eu acho que é muito importante, que é o ser abundante. Cara, nesse ser abundante aqui, eu coloco sempre que eu recebo alguma coisa. E aqui é pequenininho, muito pequenas coisas, tá? Sei que se eu recebo uma palavra bonita num comentário, se eu recebo um direct, se eu recebo, por exemplo, esses dias eu queria um vestido para eu ir para uma formatura. E a minha irmã não ia conseguir mandar esse vestido de maneira nenhuma, porque ela ia viajar e o correio não ia chegar. Cara, eu falei assim, Deus, ó, eu não tenho vestido nenhum pra ir. Seja o que Deus quiser, eu vou com o que eu tenho, não importa, eu gostaria muito desse vestido, mas enfim, seja o que Deus quiser. Pois a minha irmã, antes dela ir viajar, ela passou na minha casa e deixou não só um, mas 2 vestidos. A abundância foi check duplo, porque eu falei, cara, além de ganhar o vestido que eu queria, eu ganhei 2, eu ganhei mais uma opção. Esses dias eu fui levar esse mesmo vestido pra casa da avó do meu namorado pra ela consertar, e além dela consertar o meu vestido, ela ainda me deu um casaquinho pra vestir. Abundância dupla. Eu recebi uma coisa que eu nem esperava receber. Eu recebi uma ajuda que eu iria ter que correr atrás de costurar o vestido que eu nem sei costurar. Então, a abundância é em pequenas coisas. Alguém te falou uma palavra bonita, um comentário, enfim, pequenas coisas, para que você consiga sempre colocar isso no seu dia. E eu vou dar um exemplos agora de coisas que não são do meu checklist, mas são de uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que o sonho dela é casar, só que ela não namora. Então fica mais difícil você fazer um check. Porque, por exemplo, se você namora, é só você, quando você faz algum ato de carinho, ato de serviço pro seu namorado, quando você está se tornando uma pessoa melhor pro seu namorado, quando você ouve ele com atenção, enfim. Mas quando você não namora, o que eu falei pra ela fazer? Sempre que você fizer algo para si mesma que faça com que você evolua, por exemplo, vai pra academia, lê um livro, procura tirar crenças, melhorar traumas, vai na psicóloga, pinta alguma coisa pra expandir aquilo que você está sentindo, expressar, né? Enfim, tudo que você faça que te ajude e te torne uma pessoa melhor, você faz um check em casar. Porque você está, consequentemente, quando se torna uma pessoa melhor, se tornando também uma esposa melhor. E, consequentemente, se tornando uma mãe melhor. E uma filha melhor, e uma médica melhor, porque um ser humano, ele é completo, né? E antes das profissões, você é uma pessoa. Então, eu falei pra ela fazer isso. E o sonho dela é ter esse consultório. Então, eu falei, sempre que você estudar pra prova da residência, faz um check no consultório. Porque você está se tornando melhor para ter esse consultório. E o sonho dela também é ter filho. E eu falei pra ela tem um sobrinho. Sempre que você fizer carinho nesse seu sobrinho, se você orar pro seu sobrinho, viver com atenção pro teu sobrinho, estar presente junto com o teu sobrinho, presente mesmo, eu digo, de alma junto com ele, faz um check. Porque ele é uma criança. E o carinho e amor que você está dando para essa criança é igual ao carinho e amor que você vai dar pro seu filho. É claro que pro seu filho vai ser diferente porque é o teu filho, mas entende? Porque assim ela consegue, como ela convive muito com o sobrinho dela, ela consegue todos os dias fazer um check e perceber que não tá distante, ela não vai ser mais feliz quando ela tiver uma criança, ela não vai ser mais feliz quando ela tiver um filho, porque ela já tem uma criança que ela ama. Então ela faz um check, eu estou completa. E quando vier, não vai me completar mais, vai me ser aquilo que eu já sempre tive. Claro que um filho, eu acho que eu nem consigo falar sobre, porque eu não sou mãe. Tenho certeza que ele completa mais a nossa vida, mas entenda o que eu tô querendo dizer aqui. Não me interpretem errado nesse ponto, tá? Acho que eu talvez usei as palavras erradas. Mas, enfim, entenda o que eu quero passar aqui. Eu quero que você faça esse check com o que você mais quer na sua vida. E como eu disse, o que eu mais queria na minha vida é ajudar pessoas, ajudar animais, né? A ser abundante. Então, que você faça esse checklist e que você faça isso todas as noites. Porque todas as noites, você fazendo esse exercício repetidamente, você irá o tempo inteiro se afirmar e afirmar para a sua consciência, para o seu cérebro, que você já tem tudo aquilo que você busca. É aquela parábola, né? A parábola dos talentos, que diz: a quem muito tem, mais lhe será dado. Então, se você percebe que você já tem tudo, e eu não digo tudo financeiramente, você entendeu, né? Tudo de que você gostaria de ter, mais lhe será dado, porque você tá pronta para receber, entende? Como tudo depende da forma como você observa a vida, e quando você tiver esse estado de consciência, isso não é um dia não, é vários dias, e é o tempo todo, nas dificuldades, na tristeza, você vai perceber que aquilo nunca esteve fora, aquilo sempre esteve dentro de você. E aí sim, as coisas vão chegar, e quando elas chegarem, você vai olhar e falar, cara, chegou de maneira inesperada, chegou no momento certo, porque agora isso nem é tanto pra mim, isso é exatamente o que eu sempre tive. Você vai perceber que chegou exatamente no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é quando nós estamos verdadeiramente preparados para receber algo sem nos perder naquilo. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado. E é isso, se te ajudou de alguma forma, comenta aqui que eu vou ficar muito feliz em saber. Beijo!